Olá, pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Moreira Júnior e a gente está aqui iniciando aula no canal, né? E vamos falar sobre um pouquinho de química. Vamos trabalhar hoje sobre coeficiente de solubilidade. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre soluções, eu vou abrir aqui um quadro branco e a gente vai conversar sobre isso. Abrindo aqui. Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, a definição de soluções, né? O que é uma solução? Pessoal, solução nada mais é do que a mistura do soluto com o solvente. Isso aqui é uma solução, tá ok? E aí a gente vai se perguntar, professor, o que é soluto e o que é solvente? Na verdade, essas partes da solução são importantíssimas, porque a gente tem, né, as partes da solução como sendo soluto, que é aquilo que vai ser dissolvido, e solvente é aquilo que vai dissolver. Dá um exemplo, professor. Bom, aqui você tem, por exemplo, imagina que você pega um copo de água, né, você colocou aqui água, e nesse copo de água você colocou aquele pozinho, né, aquele tangue, aquele suco, ou seja, lá do seu sabor, vamos ver aqui um tangue limão, aí você coloca aqui para dissolver. E aí, após essa dissolução, você tem o suco pronto. Aqui o teu suco pronto. Ou seja, o que é o teu suco? O teu suco foi a solução que tu preparaste. Tu preparaste uma solução, né? Em casa mesmo, para fizeste uma solução. O que é a água? A água é o teu solvente. Ou seja, quando você vai trabalhar com química, você vai ver que praticamente, né, em soluções, solvente é a água, solvente universal. E o tangue, aquele tangue em pó ali de limão, seria o teu soluto. Justamente é o componente que vai ser dissolvido pelo solvente. Então, a tua solução nada mais é do que a mistura do soluto com o solvente. Isso que aconteceu aqui, do soluto, né, no solvente, é o que a gente chama de dissolução. Aconteceu uma dissolução aqui, tá certo? Que é essa mistura, né, do soluto com solvente, onde ele vai ser dissolvido no solvente. Bacana? Essa é a ideia inicial de soluções. Apagando agora um pouquinho, né, a gente vai continuar e falar algumas coisas de soluções, tá? Existem soluções que são concentradas e soluções que são diluídas. Isso aí a gente vai trabalhar muito, né, ao decorrer do curso de soluções. Mas a ideia é o seguinte, a parte de solução, né, a gente trabalha inicialmente com coeficiente de solubilidade e depois vai trabalhando as suas concentrações. Quando é que uma solução é concentrada e quando é que ela é diluída? A solução concentrada é aquela solução onde eu tenho uma quantidade de soluto bem considerada em relação a dissolvente. E já aquela solução diluída, aquela solução que você toma aquele suco e diz, poxa, esse suco está só água, é que a concentração de soluto está muito aquém, muito abaixo da concentração, né, da quantidade de solvente. Basicamente, essa é a solução concentrada e a solução diluída. Então, o que a gente vai verificar agora? A gente vai passar para o coeficiente de solubilidade. Então, o que seria o coeficiente? O que seria esse coeficiente de solubilidade? O coeficiente de solubilidade, que a gente chama de CS, é o quê? Pessoal, isso aqui é um parâmetro, uma relação. É aquela quantidade máxima do soluto
que consegue dissolver em água. Especificando mais ainda, é a quantidade máxima de soluto que consegue, em gramas, essa quantidade máxima de soluto, ou seja, massa do soluto, que consegue dissolver em 100 gramas de água. Então, por exemplo, vamos lá, professor, ilustra isso aí para a gente. Vamos lá, coeficiente de solubilidade, vamos imaginar aqui do NaCl, do cloreto de sódio, tá? Imagina que a concentração, né, o coeficiente de solubilidade desse NaCl seja 32 gramas por 100 gramas de água. O que quer dizer isso aqui? O que quer dizer que o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 32 gramas por 100 gramas de água? Pessoal, isso quer dizer que em 100 gramas de água eu consigo dissolver até 32 gramas desse NaCl, que é o soluto. Eu sempre digo, como é que eu faço para reconhecer o que é soluto e o que é solvente? Lembra, sempre na hora de dar as questões, o nome do boi, se ele der o nome do boi. O que é esse, professor? Se dá o nome do boi. Foram dissolvidos 40 gramas de hidróxido de sódio. Opa, deu o nome do boi, hidróxido de sódio. Foram misturados 22 gramas de cloreto de cálcio. Olha o nome do boi, cloreto de cálcio. Deu o nome ao boi, eu já chamo ele de quê? De soluto. Tá certo, pessoal? Então, isso quer dizer que até 32 gramas de cloreto de sódio são dissolvidos em 100 gramas de água. Então, vamos lá observar. Olha só, eu tenho aqui uma primeira solução, tá? Essa solução aqui, primeiro recipiente, né, que ainda não é uma solução, coloquei 100 gramas de água e estou misturando 28 gramas de NaCl. Primeira pergunta, vão dissolver esses 28 gramas de NaCl, tendo em vista que o coeficiente de solubilidade dele é 32 gramas por 100 gramas de água? Sim ou não? Resposta? Vai. Beleza. Se dissolve até 32 gramas, então, óbvio que 28 gramas vão ser dissolvidos. Legal? Bacana. Então, aqui dissolve todos os 28 gramas que eu coloquei nesses 100 gramas de água. E aí eu te pergunto, como é chamada esse tipo de solução aqui, tá? Esse tipo de solução onde eu coloquei a quantidade de soluto, dissolveu tudo, porém não atingiu o coeficiente de solubilidade. Por que não atingiu? Porque você olhou que o coeficiente de solubilidade é 32 gramas por 100 gramas de água, então não atingiu. Então eu digo que essa solução é insaturada. Então, ó, quer dizer não saturada, não chega na saturação no coeficiente de solubilidade. Legal? Mas se eu tiver uma outra reação, né? Uma outra solução, perdão. Aqui, ó, 100 gramas de água. Se eu tiver aqui uma outra, né? 100 gramas de água. E eu coloco 32 gramas desse NaCl. Pessoal, observa que se eu colocar aqui 32 gramas de NaCl, vai ou não dissolver esses 32? Esses 100 gramas de água vai dissolver. Então, vão ser dissolvidos esses 32 gramas. E vai atingir o coeficiente de solubilidade? Vai atingir a saturação? Sim ou não? Perfeito. Vai atingir também a saturação. Ou seja, que tipo de solução que eu tenho aqui? Aqui eu já tenho a solução saturada. O que é uma solução saturada? É aquela solução onde o que eu coloquei para dissolver, dissolve tudo e ainda atinge o coeficiente de solubilidade. Partindo aqui para o terceiro momento, terceiro caso. Botei de novo ali 100 gramas de água. 100 gramas de água, peguei e coloquei agora 34 gramas do NaCl. Primeira pergunta, vão ser dissolvidos 34 gramas de NaCl, sim ou não?
Pessoal, quem falou não, acertou. Não vai ser dissolvido. Quanto que vai ser dissolvido? Só olhar para o coeficiente de solubilidade. Vão ser dissolvidos 32 gramas, que é o máximo que dissolve. Então, pessoal, 32 gramas vão ser dissolvidos. Porém, 2 gramas vão ficar bem aqui, ó. Vão ficar aqui no fundo, formando o que a gente chama de corpo de fundo. Vai ter um corpo de fundo, ou seja, quando você justamente ali adoçou seu cafezinho, e aí no final ficou lá aquele fundo, porque você botou açúcar além do coeficiente de solubilidade, tá certo? Então, nesse caso aqui, você tem o quê? Nesse caso aqui, você tem uma solução, tá? Uma solução saturada. Por que saturada? Porque atinge a saturação, porém com corpo de fundo. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? E, por fim, a gente vai para a última solução aqui, ó. Tá? De, novamente, 100 gramas de água. E agora eu vou colocar também 34 gramas de NaCl. Pessoal, observa bem. O que acontece aqui? Nesse caso, eu coloquei os 34, dissolveu 32 e 2 gramas ficaram. Aí eu comecei lentamente a aumentar a temperatura. Comecei a aumentar. Fui aumentando 30, 40, 50, 60 graus, 70 graus. Quando chegou numa determinada temperatura, esses 2 gramas que ficaram de corpo de fundo, eles se dissolveram, né? Eles começaram a dissolver, né? E aí depois, de forma bem lenta, eu vim resfriando. Ou seja, eu dei um choque térmico, né? Entre aspas, porque não foi um choque, eu fui aumentando a temperatura, depois eu fui diminuindo e eu consegui botar os 34 gramas ali, dissolvidos. Primeira pergunta, solução é estável essa ou instável? Você logo percebeu que é uma solução instável, porque ela fez algo além da capacidade dela. Por quê? Porque a coeficiente de solubilidade era 32 gramas. Então, ela fez algo além da capacidade. Por isso, essa solução aí que você está vendo é uma solução, né, chamada de supersaturada. Tá certo? Solução supersaturada. Vou botar aqui embaixo que o espaço já passou. Essa aqui é uma solução supersaturada. O que é uma solução supersaturada? É aquela que dissolve além do coeficiente de solubilidade. Porém, ela é extremamente instável. Se eu pegar e der uma balançada nessa solução, qualquer tremorzinho, se eu pegar um grão, né, um grão de açúcar, um grãozinho de qualquer substância e jogar, ele automaticamente vai desfazer essa dissolução e aí vai voltar a ter o corpo de fundo. Tá ok, pessoal? Isso aqui foi a nossa aula de coeficiente de solubilidade. Na próxima, a gente traz questões em relação a isso, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Se gostou da aula, indica para os amigos, se inscreve no canal, deixa um joinha e estamos aqui. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.